Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Eu sou Cláudio Gradiloni e estou recebendo para o segundo bloco do Dinheiro em Ação desta semana, Roberto Indec. Ele é analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, Cláudio. Vamos continuar nossa conversa que veio lá do primeiro bloco sobre o Banco Itaú. Nós discutimos no primeiro bloco as forças, as fortalezas do Banco Itaú. E agora o banco recentemente divulgou resultados do terceiro trimestre. O que esses números chamaram a sua atenção? Olha, sem dúvida alguma, tem alguns grandes aspectos que o mercado tem cobrado sistematicamente de entrega de resultados dos bancos privados, especialmente dos bancos grandes, ao longo dos últimos trimestres. E dentro do que a gente vai enxergar aqui, eu trouxe para vocês, por exemplo, vamos dar uma olhada no lucro líquido recorrente do banco. Veja, são quase 19 bilhões de reais ao longo de 3 trimestres. Só desse ponto, a gente já enxerga que nós tivemos um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando você fala de lucro recorrente, quer dizer, são aquelas atividades bancárias do dia a dia sem nenhum evento extraordinário. Quer dizer, só fazendo o mesmo ele ganhou quase 20% a mais 9 meses contra 9 meses. Exatamente, até porque essa questão da palavra recorrente, o que a gente coloca justamente são esses eventos extraordinários, excluindo esse efeito. Por exemplo, caso houvesse aqui, ele apresentou um crescimento de quase 14%, ou seja, muito acima, por exemplo, do crescimento ou da queda da taxa de juros no nosso país, ou até da inflação, né, o que é levado bastante em consideração também. Quer dizer, se alguém tivesse aplicado numa ação do Itaú que pagasse 100% de dividendo vis-à-vis uma aplicação em CDI, a ação do Itaú estaria rendendo muito mais do que o CDI. Nesse caso especificamente... Teoricamente. Exatamente, teoricamente sim. Agora, a gente colocando nesse caso aqui, os 14% é muito mais o crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha um resultado de uma empresa listada na Bolsa, é muito importante você olhar se essa empresa vem crescendo mesmo em períodos de vacas magras no nosso país. E sem dúvida, um crescimento de 14%, enquanto a economia segue praticamente estável, isso se a gente for levar em consideração o ano de 2017, que vem sendo até melhor do que 2016 bem melhor, e 2015, então é um número bastante considerável. Agora, a gente olhando um pouco para esse resultado, o Itaú é uma empresa, segundo os dados que você trouxe, é uma empresa extremamente rentável. Explica um pouco esses números para o nosso espectador. Esse aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? A gente vê que o banco ele vem trazendo aí um retorno médio de quase 20% ao longo desses últimos trimestres. Quando a gente fala em retorno sobre o patrimônio líquido, é o retorno que o acionista, quando ele vai realizar suas aplicações em ações, ele espera da empresa. E no caso aqui o Itaú vem trazendo esse retorno médio de cerca de 20%. Então, sem dúvida alguma, esse aspecto já é bastante positivo. A gente, quando olha o resultado, de novo, dos bancos grandes, a gente não olha só o retorno, mas sem dúvida esse é um retorno que tem sido trazido muito acima da média comparado com seus pares do setor. Então, isso também, sem dúvida, é um outro aspecto positivo que a gente olha para o Itaú. Quer dizer, supondo-se que a taxa de juros permaneça ao redor de 7 ou mesmo suba um pouco para 8 ao longo dos próximos trimestres, dá para dizer que a rentabilidade do Itaú é pelo menos o dobro ou quase o triplo de uma aplicação de renda fixa. Rende muito mais do que os juros, que são altos, né? Exatamente, e é isso que o acionista de uma empresa ele busca. E no caso o Itaú vem entregando exatamente isso aí. Agora, como é que o Itaú consegue ter esse retorno tão consistente trimestre após trimestre? Olha, eu acho que, objetivamente falando, capacidade de gestão, né? A gente vai olhar agora num próximo gráfico, olha só. Outros dois aspectos em que o mercado cobra bastante dos bancos em geral, dos bancos grandes de varejo listados em bolsa, são esses dois indicadores, né? O despesa por provisão de devedores duvidosos e o índice de inadimplência. Veja só, no ano de 2015 ou até no primeiro trimestre de 2016, a gente tem aqui o PDD um pouco mais elevado para o Banco Itaú. E desde então a gente vem numa queda bastante significativa, ou seja, o banco não tem feito mais provisões por inadimplência. Tanto é que na imagem ao lado a gente vê que também o banco vem apresentando uma queda do seu índice de inadimplência bastante significativa. Isso mostra o quê? Isso mostra basicamente que o banco vem lutando, vem brigando para reduzir o risco da sua carteira de crédito. E, sem dúvida, tem sido eficiente nesse aspecto também e acaba sendo positivo. Ele está conseguindo emprestar e receber de volta aquilo que ele emprestou.
Exatamente. Inclusive, se a gente de novo levar em consideração a economia muito ruim do nosso país ao longo dos últimos 2 meses, o foco tem sido bastante em cima disso e a gente tem visto que tem sido alcançado, né? Perfeito. Roberto, obrigado por sua participação. No próximo bloco, nós vamos comentar um pouco sobre a ação do Itaú. Se um banco que tem esse resultado tão bom tem uma ação que é igualmente boa para comprar ou para vender. A gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco de O Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você, diretamente dos estúdios da B3. Eu volto em seguida com Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Até lá!